Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maria Lúcia e na nossa aula de ensino religioso do 7º ano terá como tema Projeto de Deus e Falsa Idolatria. Projeto de Deus. Na nossa caminhada de fé, nos deparamos muitas vezes com situações que nos fazem se perguntar qual será o projeto de Deus para a nossa vida, bem como a intenção de Deus em relação a alguns acontecimentos em que vivenciamos. E vamos ver alguns pontos importantes que nos ajudam a compreender a nossa relação com o Senhor e a sua atuação na nossa vida. Um ponto importante é a graça de Deus, que na passagem de João 1,16 tem esse tema mais aprofundado que vocês podem estar indo pesquisar lá e se aprofundar melhor na graça de Deus em nossas vidas. Sobre a graça de Deus, devemos compreender que a história da humanidade é marcada pelos atos de benevolência de Deus. Benevolência quer dizer a bondade de Deus para conosco. Ou seja, tudo o que somos, temos ou recebemos é dádiva do Senhor. E essa dádiva de Deus que recebemos possui o nome de graça. E nesse sentido, ela diz respeito no modo em que Deus age nas nossas vidas, concedendo a nós graças e dons que recebemos não por nossos merecimentos, mas pela bondade de Deus. Contudo, se Deus é bom, porque em alguns momentos de nossa história passamos por dificuldades e tentações. Vamos falar um pouco dessa dificuldade e tentações que às vezes acontecem na nossa vida. Às vezes a gente pode reclamar, ai meu Deus, eu sirvo tanto a Deus, eu busco tanto a Deus, e sempre acontece dificuldade em minha vida e tentações. Olha, gente, o bom pai é aquele que educa os filhos no amor e na disciplina. Às vezes nós cometemos alguns atos que não agradam a Deus e nós temos que pagar por nossos atos. Antes de tudo, compreendamos que Deus sempre é bom. Deus é nosso pai e nenhum pai quer o mal para seus filhos. Mas a forma em que ele age em nossas vidas algumas vezes se torna incompreensível para nós. Nós não queremos entender às vezes. E isso porque deve-se entender que Deus é pai e por isso o bom pai é aquele que educa os filhos no amor e na disciplina. E Deus, em alguns momentos de nossa vida, nos permite passar por algumas provações, dificuldades e tentações para que nos disciplinemos e busquemos sempre o ensinamento do Pai, nos tornando pessoas melhores e filhos autênticos do Pai. Às vezes nós deixamos a desejar na nossa fé, na nossa doutrina, e aí não agradamos a Deus. E aí Deus tem que nos reeducar, e aí para a gente enxergar que o nosso único caminho é Ele nos disciplina, certo? Qual o projeto de Deus? Principalmente, o principal projeto de Deus na nossa vida, gente, é a busca contínua dele. Porque se eu tenho a Deus, eu tenho tudo. Porque Deus dá tudo que nós necessitamos. A partir disso, podemos entender que o projeto de Deus para as nossas vidas consiste na busca contínua dele, como eu já falei. E que tanto as graças como as dificuldades e tentações que recebemos são meios pelos quais Deus faz para estarmos mais ainda unidos a Ele. E compreendamos que a verdadeira liberdade da vida não é fazer o que eu quiser, o que me dá vontade, pois isso é libertinagem, mas sim que toda a minha ação esteja em conformidade com a vontade de Deus. Olha, segundo Lucas 1, 26 a 38, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então nós temos que confiar em Deus e sempre estar com essa mente, que entregar tudo a Deus, fazer segundo a vontade dele, a palavra dele, porque o que ele fizer vai ser o melhor para a nossa vida. E aí vamos falar aqui de idolatria. Primeiramente, vamos ver aqui o significado de idolatria.
Ó, o que é idolatria? Idolatria. O termo ídolo significa ídolo e o termo latria significa adoração. Certo? Que essa palavra é de origem grega, tá bom? E a idolatria, gente, consiste na adoração de um ídolo, e por um ídolo podemos compreender qualquer vontade, pessoa ou coisa que colocamos à frente de Deus. Algumas vezes, quando se busca mais realizar uma vontade humana ou possuir um objeto como dinheiro do que buscar Deus, este ato se configura como idolatria. Contudo, isso não significa que não devemos realizar mais as nossas vontades, nem que busquemos mais o nosso sustento, mas que as minhas vontades estejam em conformidade com Deus e que Ele seja o verdadeiro centro de minha vida. Não o dinheiro ou os bens materiais, mas Deus. Eu tenho que adorar somente a Deus. Só Ele é digno de adoração, só Ele. E aí vamos falar aqui sobre a falsa idolatria, que na passagem do livro da Bíblia, tem no Êxodo 23, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Geralmente costumamos adorar a ídolos, deixar as coisas de Deus e se deixar levar por outras coisas mundanas. E vamos adorar outras coisas mundanas e esquecer o nosso verdadeiro sentido, que é adorar somente a Deus. Algumas vezes na nossa vida existe um momento em que valorizamos mais as coisas do que a Deus, mais as atividades do que a Deus, mais as pessoas do que a Deus. E aquilo que deveria ser instrumento para a minha salvação torna-se caminho de perdição. Certo? Existem casos de pessoas e grupos que utilizam erroneamente da Bíblia para perseguir, criticar e condenar as pessoas. E isso, por um lado, torna-se uma idolatria, pois ao invés de propagar a verdadeira mensagem de Deus, fazem da Bíblia como que um Deus condenador e castigador. Por isso, toda vez que colocamos algo à frente de Deus e de sua mensagem, esse algo se torna instrumento de idolatria ou uma falsa idolatria, pois o único que é digno de adoração é Deus. Tá certo? Existe também, gente, a idolatria na tradição bíblica. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo exorta a todos daquela comunidade para que fuja da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. No tempo de Jesus, a idolatria dos deuses pagãos, do dinheiro das pessoas era muito presente. Mas Cristo, que é a imagem do Deus invisível, exorta o povo de Deus para prestar adoração a Deus e guardar a veneração por aqueles que abraçaram a fé autêntica. Importante também destacar que Cristo purifica a questão da produção de imagens, visto que antigamente eram feitas imagens dos deuses pagãos, mas com Cristo ela é a imagem de Deus invisível e a partir dele as imagens e ícones são instrumentos e canais para adoração ao Pai, pois ele nos remete a pensar nas coisas do céu. Um exemplo claro disso é a cruz, que é um símbolo e uma imagem presente em todo o cristianismo. Após a morte de Cristo, os primeiros cristãos fizeram desenhos de imagem dele e dos apóstolos para que a revelação de Deus se perpetuasse pelos séculos. E aí temos também aqui a idolatria no dia de hoje. Geralmente nós deixamos levar por as coisas do mundo. Muitas vezes a gente vê questionamento de pessoas falar: vai ter uma festa e vai ter uma missa. Muita gente deixa de ir à missa para ir à festa, para adorar cantores ou alguém. Então isso é uma idolatria que acontece muito na nossa atualidade. No nossos dias atuais existe muito esses casos. Isso porque na sociedade de hoje pouco se fala de Deus, mas muito se fala em ter, em comprar, em possuir, em realizar as vontades. Quando essas coisas tornam o centro de nossa vida, surge a falsa idolatria.
E aí nós estamos fazendo o errado. Porque, como eu já falei, é idolatrar só a Deus, porque Deus é quem tem tudo de bom para nós, que é o nosso Pai. E então que nós deixamos essa idolatria, idolatrar outras deuses que não são Deus verdadeiros. Muitas vezes nós temos ídolos na música, na internet, nos programas de televisão, e vamos deixando as coisas de Deus para trás. Isso não é bom, gente, porque quem tem o melhor para a nossa vida é só Deus. Viu? Então, não esqueça de sempre estar buscando a Deus, porque esse é o verdadeiro caminho. Tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.